Sempre usado como uma forma de sair da rotina, o entretenimento é o responsável por colocar uma pitada de anormalidade nas nossas vidas. Eu sei que você sempre sonhou em ser um protagonista de uma história fantástica e repleta de aventuras. Só que vai por mim. O mundo pode te surpreender de um jeito nada agradável. Se prepare, porque toda sexta, aqui na Fatos, é a Sexta do Medo. Sempre às 19h21. Vamos colocar na sua vida o suspense e o terror que você tanto sonhou. E já vai deixando o seu like, por favor, e se inscrevendo no canal. E não se esqueça de marcar o sininho para receber as nossas notificações. Para quem ainda não sabe, eu sou o Bira, o detetive particular. E em todos os meus anos de profissão, já presenciei situações que não seria possível sequer imaginar nem em sonhos. Ontem mesmo, o filho do meu vizinho chegou para mim falando sobre uma tal de Hatchaku-sama. Caramba, eu fico todo arrepiado só de lembrar. Para falar a verdade, só de ouvir esse nome saindo da boca dele fez o meu coração bater mais rápido. O termo Hachi quer dizer 8. Já Shaku é uma unidade japonesa de medida. E Sama é um título de respeito, que pode ser traduzido como senhora. Junte tudo e nós temos senhora de 8 metros de altura. São quase 3 andares de um prédio convencional. É o tamanho de um titã convencional em Shingeki no Kyojin. Certa vez, em uma das minhas viagens ao Japão, acabei me hospedando na casa de um velho amigo. Sempre muito hospitaleiro, ele me convidou para jantar com alguns outros amigos dos nossos tempos de ouro. Comemos, bebemos e no final da noite, após o chá, decidimos contar algumas histórias surreais que já aconteceram nas nossas vidas. Uma das pessoas da mesa, e acho melhor deixar o nome dele em anonimato, contou que seus pais tinham o costume de levá-lo para a casa dos avós quando ele era pequeno. Em uma dessas viagens, com apenas 8 anos, ele afirma que teve a sorte de ter sobrevivido ao encontro com a própria Hatchaku-sama. Veja, as crianças que costumam ter contato com esse ser de 8 metros somem ou aparecem mortas depois de alguns dias. Algo parecido como Slenderman. Os avós dele moravam em uma aldeia rural do Japão, com vastas árvores ao redor e um grande quintal. E é justamente por conta dessas belezas que não dava para acreditar que um espírito antigo era vizinho. Vale lembrar que ainda não se sabe a história dela. E para falar a verdade, eu mesmo não estou a fim de descobrir por conta própria. Sendo o único neto do casal, ele foi recebido com muita alegria e presentes. Depois de alguns dias, a família toda reunida, os pais do nosso protagonista partiram para outra parte do Japão e deixaram ele lá na vila. Os dois só queriam fazer alguma programação romântica, sabe? Não seria por muito tempo. Em um dia aleatório, quente de verão, o menino se deitou na grama para descansar das brincadeiras da tarde. Com a paisagem que ele descreveu, até eu fiquei com vontade de passar as férias por lá. A brisa, os raios de sol. Mas não se engane, viu? Nem sempre o mal espera a noite. Logo antes de se levantar, ele escutou um barulho estranho. Nada parecido com os animais que ele conhecia. Pó, 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 pó. A impressão era que uma voz masculina e rouca estava emitindo o som, quase como um chamado. Sem saber de onde vinha, ele se levantou assustado, em busca do que era. Olhando em volta, ele percebeu que o som vinha da parte de trás da cerca, onde havia, e atenção agora, um chapéu de palha flutuando no ar. Paralisado com o que estava vendo, a situação ficou ainda mais estranha quando o chapéu começou a se mover sozinho, como se alguém estivesse usando ele. O chapéu andou e andou até parar onde havia uma fresta na cerca. O objeto desceu
E através de um vão que estava lá, nosso amigo viu um rosto observando. O rosto de uma mulher. Como era possível? Ele pensou. As cercas tinham quase 3 metros de altura e o chapéu estava muito acima dela. O que passou pela cabeça dele foi que a mulher talvez estivesse usando pernas de pau ou estava em pé em cima de alguma plataforma. Pô, pô, pô. O som não parou nenhum instante. Para a sorte dele, a mulher começou a se distanciar e o barulho foi diminuindo até que tudo ficasse em completo silêncio novamente. Muito assustado, o garoto não conseguiu nem sair correndo em direção à casa. Era como se cada músculo do corpo dele também tivesse sentido o peso daquela presença. Ele procurou os avós e encontrou os dois na cozinha enquanto tomavam chá. Ao sentar na mesa, ele tirou um momento para respirar e pensar no que acabara de acontecer. Passado o susto, ele narrou a história para os avós e os dois só começaram a prestar atenção quando ele imitou o som da mulher. Pó, pó, pó. A mudança de tratamento da situação foi muito perceptível, já que o casal congelou e a expressão de medo tomou conta de seus rostos. Enquanto o avô ficou muito sério e segurou o menino pelos braços, a avó arregalou os olhos e cobriu a boca com as mãos. Eles bombardearam o garoto com perguntas e pediram para que ele contasse a história novamente, mas desta vez com os mínimos detalhes. O avô exigiu que ele fosse 100% sincero a respeito da altura da mulher. E o menino, agora assustado de novo, explicou que passava aí muito da cerca do jardim. Na hora que ele confirmou o tamanho, o avô correu pela casa, até o telefone ligou para alguém. Não deu para ouvir com quem ou o que era o assunto, mas parecia urgente pelo nível de susto que estava o homem. Sem saber o que estava acontecendo, ele começou a ficar preocupado com a avó, já que ela não parava de tremer. O avô retornou da cozinha e pediu para a esposa ficar com a criança. Enquanto ele saía, ele falou: "Não tire os olhos dele em momento algum." E ao que parece, a Hatchaku-sama gostou dele. E quando Hatchaku-sama gosta de alguma criança, a morte se aproxima. Percebendo o pânico no rosto do menino, a avó disse que ele não precisava se preocupar, já que o avô faria algo a respeito. O avô retornou ao lado de uma senhora, chamada Kesan, que entregou um pergaminho para o garoto e disse para segurá-lo com força. A mulher subiu com o homem para a parte de cima da casa, onde permaneceram por um tempo. Quando foram permitidos subir, o menino viu as janelas do quarto dele cobertas por jornais, todos com runas escritas em cima. Tigelas com sal foram posicionadas nos cantos do ambiente e uma estátua de Buda estava bem no centro do aposento. Kesan explicou que o garoto precisava ficar no quarto até às 7 da manhã do dia seguinte, sem poder sair, sem ter contato com nenhum familiar. Ele não podia sair do quarto em hipótese nenhuma. O menino trancou a porta e foi avisado para orar para Buda, caso alguma coisa acontecesse. E aconteceu. Após ele comer um lanche que a avó havia preparado, ele pegou no sono, todo triste e deprimido. Por volta de 1 da madrugada, o garoto escutou repetidas batidas na janela e a voz do seu avô chamando na porta, perguntando se ele estava bem e afirmando que, se estivesse assustado, ele poderia abrir a porta para ter uma companhia. Parecia o avô no começo, mas quanto mais ele se aproximava da voz, mais grossa ela ficava. Lembra do sal das tigelas? Os grãos estavam pretos. A voz começou a insistir para que ele abrisse a porta. E o menino correu para o Buda e começou a orar fervorosamente. Do lado de fora, pó, pó, pó.
Ele permaneceu em oração e de olhos fechados permaneceu a noite toda, enquanto as batidas do lado de fora da janela se mantinham altas e constantes. Mesmo com muito medo, o garoto abriu a porta do quarto às 7h30 da manhã e se deparou com Kye-san e a avó, que caiu em lágrimas de felicidades por ver o garoto vivo. Pensando que tinha acabado, o menino desceu as escadas e se surpreendeu com a presença dos pais, sentados na cozinha, prontos para levarem ele embora com uma espécie de comboio formado por 2 carros e uma van. Ele não conseguiu contar exatamente o que aconteceu no trajeto. Acho que ele lembrou do medo daquele dia, mas uma coisa é certa. Hatchaku-sama tentou pegá-lo entre a vila e a cidade mais próxima. Lembra do pergaminho que o menino deveria segurar? Pois ele estava até aquele momento com ele. Só que as páginas brancas tinham se tornado pretas. Mais tarde, o pai do menino explicou que a entidade estava aprisionada em ruínas abandonadas, próximas à vila. 4 estátuas guardavam Hatchaku-sama com um feitiço muito forte. Só que, sem saber como, uma quebrou e ela conseguiu escapar. O pai até explicou que anos antes tinha perdido um amigo para o espírito. Sabe, ela aparece para crianças por serem inocentes e fácil de enganar. Longe da vila desde então, nosso protagonista teve coragem de divulgar essa história na internet. Porém, só fez isso depois de adulto. Ele nem compareceu ao funeral do avô, acredita? Tudo porque o idoso fez ele prometer nunca mais voltar para lá. Meu amigo disse que estava no país para visitar a avó, mas que talvez não houvesse mais quem visitar, já que em um telefonema na noite anterior, a voz da avó ficou grossa de repente. E tudo o que ele ouviu depois foi: pô.